Boa noite a todos. Abrindo o livrinho por acaso, Sementes de Felicidade. Amigo, tenha esperança. Você tem reservas e capacidades escondidas que precisam vir à tona. Sua transformação poderá ser grande e efetiva. Vamos, mude de vida. Faça brotar no seu peito uma esperança pura, forte e dinâmica. Uma esperança que seja o lume, o caminho, a vibração poderosa. Creia no poder de Deus, não vacile. Ore com determinação, ande para frente, sua esperança é a sua salvação. Então, convido a todos para fecharem os olhos nesse instante, se conectarem com o alto. Deus de amor e de bondade, Jesus, Mestre de Deus. Pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco, na noite de nossas palestras, que se faça presente mais uma vez, nos dando o discernimento necessário para que possamos entender as suas palavras e também sempre lembrando de colocá-las em prática no nosso dia a dia, como eternos aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pela semana que passou e já aproveitamos para agradecer pela semana que está se iniciando. Que seja uma semana de muita sabedoria, muito conhecimento, muita paciência, serenidade, amor e saúde a todos nós. Que assim seja. Assim seja. Para os estudos da nossa noite de hoje, nós temos Joana de Ângeles no livro Alerta, através da psicografia de Divaldo Franco, capítulo 15, na página 53, ela faz um questionamento a respeito das coisas materiais e das coisas espirituais. Nós somos criaturas gregárias e as injunções, imposições, exigências e pressões dos relacionamentos humanos operam contínuas transformações nas paisagens íntimas da criatura, nem sempre saudáveis, porém difíceis de contornar e evitar. Somente é possível fazer um ser humano através do trabalho e da dedicação de outros seres humanos. Nós somos criaturas gregárias, nós somos criaturas que vivem juntas. E isso é intrínseco da natureza humana. É necessário que formemos famílias, que formemos comunidades. E é necessário que nós, através das injunções, das exigências e das pressões dos relacionamentos humanos entre as pessoas, que nós nos constituamos. Além disso, esse nosso relacionamento entre indivíduos, de uma forma ampla, além da família, fazem com que nós realizemos as comunidades, onde nós iremos ampliando esses aspectos familiares, colocando para nós essas transformações íntimas de cada um e na coletividade. Porém, isso nem sempre é bom, nem sempre é saudável, mas é difícil de evitar e contornar. Não há como nós sermos criaturas adultas e vivermos em comunidade sem estarmos em contato com as outras pessoas, com os outros indivíduos. E essa convivência, ela nem sempre é saudável. Às vezes nós encontramos pessoas que são muito tóxicas. Às vezes, mesmo dentro da nossa família, nós vamos conviver com pessoas de difícil trato. Nós vamos conviver com indivíduos que vão imprimir em nós impressões muito pesadas, muito dolorosas, e que talvez não fossem úteis para o nosso futuro, desde que nós observemos e analisemos isso, desde que tenhamos presença de espírito diante das relações humanas, para que nós possamos tirar, mesmo das coisas difíceis e das coisas desagradáveis, tirar dali as boas lições que podemos levar para a nossa vida, vivendo tudo, extraindo o melhor. Mas, como criaturas gregárias, não tem como nós evitarmos, não tem como contornarmos esse contínuo relacionamento dos indivíduos que vivem encarnados ou mesmo desencarnados.
As constituições, as leis, as regras de ordem socioeconômica que se estabelecem dentro dos grupos, dentro das famílias e dentro das sociedades produzem estados emocionais variados, raramente salutares e que podem desequilibrar as criaturas até o desequilíbrio total. Então, aquilo que nós estabelecemos como leis, aquilo que nós estabelecemos como ordens, aquilo que nós entendemos como socioeconômico, vão também criar nas pessoas, né, esse nosso modus operandi enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto família, podem vir a nos desequilibrar. E nos conduzem a estados emocionais variados. Então, muitas vezes, nós sentimos as pressões da sociedade, nós sentimos as pressões da família, dos relacionamentos, nós sentimos essas pressões no coletivo. E sempre será esperado de nós algum tipo de resposta, sempre será esperado de nós alguma atitude. E é importante que nós realizemos todas essas tomadas de decisão de modo que nós não nos desequilibremos ou que não tomemos as nossas decisões enquanto estamos desequilibrados, enquanto estamos admoestados, enquanto estamos irritados, tristes, desesperados. Porque esses estados, essas pressões sociais constituídas pelas leis, pelas regras e pelas ordens socioeconômicas, elas podem imprimir em nós uma delinquência, elas podem nos conduzir a condições aonde nós talvez tomemos decisões equivocadas, decisões erradas, e venhamos a sofrer por conta disso, seja pelo abandono, seja pelas leis que nos atingem e nos impõem sanções. De todas as formas, precisamos compreender que o grupo onde estamos e as leis que estão constituídas nesse grupo, elas podem não estar observadas pelas regras do coração, elas podem não estar observadas pelas regras da espiritualidade, onde nós vamos ter justiça, amor e caridade juntos, em equilíbrio, quando somos analisados ou quando somos vistos, ou quando somos julgados pela nossa própria consciência diante de coisas e de acontecimentos. Então, na matéria, as regras da nossa sociedade podem, às vezes, nos desequilibrar. E as pressões que sofremos podem, muitas vezes, fazer com que nós tomemos decisões equivocadas. Precisamos também ter isso em mente e em consciência e levar isso como regra para as nossas encarnações. As comunicações massificadoras de todas as redes existentes que evidenciam posições de destaque e de beleza revolvem os clichês mentais, as ideias fixas sobre determinados pontos de vista, que ficam cristalizadas em nossa mente e estabelecem painéis não edificantes. Principalmente agora, em que nós estamos diante das tecnologias que trazem para nós uma aproximação maior com a vida das outras pessoas, nós temos comunicações em massa e nós temos também comunicações massificadoras. Nós ficamos direcionados, nós ficamos condicionados, muitas vezes, por aquilo que a gente vê e aquilo que a gente presencia nessas redes de comunicações. Sejam as mais antigas, sejam as mais modernas. E, geralmente, nós precisamos ver e buscamos, muitas vezes, de forma inconsciente, nós buscamos aquilo que está em destaque. Nós queremos ver as pessoas que têm sucesso, nós queremos saber das situações que se desenrolam, que envolvem a fama, que envolvem as luzes, que envolvem os indivíduos. Nós buscamos comunicações e notícias daqueles indivíduos que estão na crista da onda, naqueles indivíduos que são os formadores de opinião. E quando isso acontece, nós nos
desvirtuamos, nós nos afastamos de quem realmente nós somos, ou de quem nós realmente precisamos ser. E nós vamos adotar condutas, nós vamos adotar posturas, nós vamos nos colocar como se nós estivéssemos adorando aqueles indivíduos e como se nós seguíssemos os seus passos. Então, se determinado artista tem um determinado carro, nós vamos nos esforçar para termos o carro da moda. Nós vamos nos esforçar para que a nossa casa seja a casa daquele artista. Nós vamos olhar as roupas e as marcas das roupas para nos vestirmos igual. Nós vamos usar atitudes daquele indivíduo, posturas e falas, e vamos nos transformando nas pessoas que admiramos. Nós vamos nos transformando nesses indivíduos que essas comunicações massificadoras trazem para nós. Só que muitas vezes esses indivíduos, eles são desesperados. Esses indivíduos estão extremamente desequilibrados. Esses indivíduos que se apresentam como modelos para a nossa sociedade, na verdade não são modelos. Eles estão se debatendo, eles estão sofrendo. Muitas vezes eles mostram para nós uma aparência do ideal, mostram para nós uma aparência de beleza, de saúde, mostram para nós uma aparência de felicidade, quando na verdade nós sabemos que não o possuem. Mas precisamos compreender dessa forma, precisamos ser alertados de alguma maneira. De alguma maneira, nessas redes sociais, precisamos encontrar aquelas sementes que, plantadas em nosso coração, vão trazer para nós, sim, exemplos edificantes, lições edificantes, alertas edificantes. Porque senão nós vamos vivendo ao redor desses clichês mentais, desses signos, dessas imagens. E nós vamos nos fixando, nós vamos criando para nós um ponto de vista com base nesses indivíduos, com base em comunicações massificadoras. E pior, seremos nós também disseminadores desses conteúdos massificadores. Seremos nós também exemplos para os nossos filhos, para os nossos irmãos, desses indivíduos desequilibrados. Passamos para frente muitas vezes notícias, passamos muitas vezes para frente mensagens e vídeos mostrando esses indivíduos da evidência e levando para outras pessoas de forma capilar que talvez elas também devessem observar essas criaturas como sendo realce, como sendo aqueles que vão caminhar diante da sociedade, do qual a sociedade precisa observar e se moldar. E nós estaremos espalhando aquilo que não é edificante. Então precisamos ter consciência que as redes de comunicação, elas têm para nós aspectos muito positivos, mas também aspectos negativos que nós devemos evitar. O aturdimento humano na atualidade é inegável. Esse livro que eu estudei para que pudesse hoje falar sobre uma lição vertida pela mentora Joana de Ângeles, ele foi escrito em 1981. E eu, sinceramente, observando da minha ignorância, pensei que o aturdimento humano, nas formas como ela descreve no livro, ele era muito mais recente, que nós estávamos recentemente em aturdimento. Nós estávamos de modo mais contemporâneo, resvalando, encontrando problemas e nos desviando. Mas já em 1981 a mentora diz: aturdimento. Estamos aturdidos. É verdade. Todo o conforto material e os avanços tecnológicos não foram suficientes para satisfazer as reais necessidades das criaturas, que ainda se debatem e sofrem diante de carências íntimas que não cessam. Então, tudo que nós avançamos enquanto sociedade, tudo que avançamos enquanto tecnologia, enquanto leis,
todo o conforto material dos veículos, das casas, das cidades, dos hospitais, dos medicamentos, todos os avanços materiais, avanços tecnológicos e confortos materiais, eles não fizeram as nossas carências íntimas cessarem. Porque carências íntimas, elas estão colocadas para nós na ordem do nosso espírito, estão colocadas para nós na ordem da nossa consciência, da nossa individualidade, das nossas aspirações mais íntimas e profundas. Carências íntimas do espírito, carências do nosso psiquismo, carências da nossa mente, elas não estão focadas na nossa barriga, nas nossas pernas, ou no nosso cabelo, ou na nossa roupa, ou nos nossos aparelhos tecnológicos. Elas estão calcadas em nosso espírito. Existem carências que nós não vamos conseguir suprir com coisas materiais. Existem carências que são somente supridas com a outra pessoa, com a presença, com a intimidade, com o amor, com a lição, com o exemplo. Não são coisas materiais, não são coisas mensuráveis, são coisas íntimas, são cheiros, são vozes, são aparências. Queremos ver a pessoa. Lembramos do seu perfume, lembramos da sua voz, lembramos do seu toque. É isso muitas vezes que necessitamos. Precisamos entender que existe uma parte material que evolui, mas precisamos entender que temos uma parte espiritual que precisa evoluir. E que precisa ser entendida e que precisa ser atendida. O predomínio dos títulos, bens, posturas e reconhecimentos materiais se faz inexorável e indispensável na maioria das personalidades, conspirando contra a positiva alternativa dos valores espirituais apresentados pelo Cristo a respeito de Deus. Então, nós temos o nosso Cristo, nós temos o gerente do nosso planeta, nós temos o nosso modelo e guia, nós temos o Mestre. E o Mestre veio e nos falou de coisas do Espírito, falou de coisas a respeito de Deus. Mas muitas vezes nós preferimos títulos da terra, nós preferimos bens materiais, nós preferimos posturas materiais, nós preferimos reconhecimentos materiais. E nós temos que admitir que a maioria das personalidades, dos indivíduos, eles buscam e necessitam disso avidamente. Quanto maior é a necessidade das coisas materiais, maior é a necessidade das coisas espirituais. Quanto mais as pessoas mergulham nas coisas materiais, mais elas estão precisando reconhecer e atender às suas necessidades espirituais. Quanto mais desarvoradas e quanto mais inexorável e indispensável para o indivíduo são as coisas materiais, maior é a necessidade que ela tem de se voltar para dentro de si mesmo, se voltar para os ensinos do Cristo e aprender e se abastecer desses conteúdos. É necessário que ele atenda ao seu espírito. As coisas materiais estão para nós na condição de educadores, na condição de impositivos educacionais. Existem didáticas nas matérias, existem didática nos objetos, nas coisas, nos títulos, nos bens, e isso faz com que nós nos educamos.
Mas tudo que é material serve para educar o nosso espírito e não para soterrar a nossa realização na matéria, nas coisas materiais. As coisas materiais servem para educar o nosso espírito naquilo que ele precisa evoluir. Então precisamos das coisas materiais e iremos buscá-las, porque representam para nós uma realização. Mas da mesma forma, as coisas espirituais precisam representar para nós uma realização. Assim como nos esforçamos na matéria, precisamos nos esforçar no espírito. Assim como estudamos o mundo, precisamos estudar o Cristo e os seus ensinamentos, para que nós possamos verdadeiramente evoluir pelas duas vias, evolução em dois mundos, como diz André Luiz, para que nós possamos nos sublimar. Deserdam companheiros das lides edificantes, irmãos, cônjuges, amigos e filhos, a todo momento, permutando a simplicidade das coisas espirituais que dão paz e equilíbrio pelos atavios e desvios materiais que embaraçam e aturdem. Então nós nos preocupamos e observamos os nossos companheiros de caminhada, abandonando muitas vezes as coisas edificantes e espirituais na sua simplicidade e se voltando e adotando as coisas materiais com os seus desvarios e as suas loucuras. Nós percebemos indivíduos que abandonam as simplicidades para viverem o aturdimento. E nós nos preocupamos. Nós ficamos aturdidos por conta desses indivíduos que nos são caros. Amigos, filhos, irmãos, que apesar dos convites, apesar do nosso exemplo, se perdem. Apesar das nossas posturas, apesar dos nossos anúncios, preferem perder a paz. Preferem perder o equilíbrio. Se lançam num processo de sofisticação e invariavelmente irá devorá-los. E eles têm o seu livre-arbítrio. Precisamos combatê-los em seus princípios. Mas como nós os amamos, muitas vezes fazemos de forma amorosa. Talvez eles precisassem de um combate maior. Mas nos preocupamos com eles, permutando a paz e a simplicidade pelos desvarios e pelo aturdimento. E quando nós os confrontamos, em princípio, eles se afastam emocionalmente e depois, fisicamente, vão aumentando a distância. E vão também ampliando o desinteresse pela fé renovadora. E mesmo naqueles discípulos da doutrina espírita, nós os vemos serem vencidos pela psicosfera negativa, onde se movimentam, no tumulto do dia a dia. Então nós vamos vendo aqueles corações que nos são caros, aqueles amigos, nós vamos vendo aqueles indivíduos que gostaríamos de ter por perto, que precisaríamos conviver mais. Vemos eles primeiro emocionalmente se afastando e depois fisicamente. E esses indivíduos, eles vão perdendo a fé. Porque quando nós conversamos, porque quando nós convivemos, nós vamos encontrando no nosso dia a dia pessoas que estão voltadas para essa realidade espiritual. Pessoas que podem nos influenciar positivamente, que podem gradativamente ir reaquecendo, ir
ligando novamente a nossa chama, renovando a nossa fé. E vão mergulhando cada vez mais numa psicosfera negativa. Porque essa psicosfera materialista do mundo, essa psicosfera que aturde as pessoas, que abala, que afasta emocionalmente, afasta fisicamente, essa é a atmosfera do dia a dia. Nós, quando somamos os nossos pensamentos, criamos o mundo em que vamos caminhar, criamos o mundo onde nós iremos nos desempenhar, criamos o dia a dia. E os indivíduos, com sua fé tíbia, fraca, com sua fé substituída pelas coisas materiais, pelos títulos, pelas aparências, massificados pelas comunicações, vão entrando nessa psicosfera negativa e vão sendo vencidos um a um. Se afastam do bem, se afastam do belo, se afastam das mensagens consoladoras, se afastam de Deus, dizem, acham, acreditam que Deus não existe. Que Jesus era só uma criatura que veio para a Terra e que criou destaque por conta da história que viveu. Que o Espírito é alguma coisa criada por aqueles que não estão no destaque, por aqueles que não possuem o brilho, por aqueles que não estão na mídia, por aqueles que não são ovacionados e nem aplaudidos, por aqueles indivíduos apagados, por aqueles indivíduos mansos, como Cristo disse, por aqueles indivíduos que acham que podem passar pelo mundo vivendo só da simplicidade, vivendo só da caridade, vivendo só para as coisas mínimas e pequenas. E aqui, nas luzes, aqui nos brilhos, eu olho aqueles que estão afastados disso e dizem, pobres criaturas, como são simples. Falam em espírito, falam em vida futura, falam no Cristo, mas estão em paz, estão serenos, estão pacificados. Não se movimentam na negatividade, vivem o dia a dia, mas o dia a dia não vive neles. Eles vivem outras esferas, eles vivem outros lugares. Lamentando o tempo que passa rápido, diversos jovens aprendizes do Evangelho se transferem para os campos das sensações e emoções mais fortes, parecendo extenuados pelo desequilíbrio e arrojando-se nas complicações de ásperas aflições futuras. E nós vemos a nossa juventude. Joana de Ângeles via em 1981 e nós conseguimos visualizar pelos olhos dela nas nossas juventudes de hoje. Não há sensações fortes e emoções vibrantes nos campos do Evangelho? Não há desafios que a nossa juventude e a nossa força de vontade consiga encarar? Então há uma lamentação. O tempo passa rápido, a juventude passa rápido. E os jovens se transferem do Evangelho, se transferem das lições do Cristo para as emoções mais fortes. E nós, da nossa experiência, os percebemos extenuados, cansados, sonolentos, preguiçosos, distanciados, extenuados, desequilibrados. E quando eles se sentem nessa situação, eles vão se arrojando cada vez mais, vão se complicando cada vez mais. As raves precisam demorar mais, os dias de festa precisam ser mais, como se já não o fossem a semana toda. E eles vão se filiando cada vez mais
há complicações ásperas e aflições futuras que nós, como pais, não poderemos nem visitar, não poderemos visitar nem em sonhos. Então é lamentável que os jovens não sejam alimentados pelo Evangelho. Precisamos, da nossa parte, manter essa chama acesa, porque talvez um dia eles venham buscá-la. Mas sofremos com essas sensações de distanciamento daqueles indivíduos que se afastam do Evangelho e se lançam nessas sensações fortes que a matéria propicia. A ação, uma vez praticada, torna o retorno muito difícil à posição antiga, atrelando definitivamente as criaturas uma à outra, ou o ser às suas posturas e erros, cerceando o livre-arbítrio e limitando ações futuras. Então, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós fazemos de leitura do mundo e trazemos para nós, para que nós possamos nos equilibrar nesta grande corda bamba que é a nossa vida, diz para nós que uma vez que praticamos essas ações, uma vez que nos lançamos nesses universos, o retorno se torna cada vez mais difícil. Então, alguém que se lance para as drogas, que perca o seu equilíbrio, que admita que precisa da ajuda de medicamentos e só se mantenha de pé porque os medicamentos o ajudam, fica cada vez mais difícil sair, fica cada vez mais difícil retornar, fica cada vez mais difícil encontrar a simplicidade, o equilíbrio e a paz de antes. E é inegável que nós, quando iniciamos a nossa jornada evolutiva, quando reencarnamos nos jovens corpos das crianças, nós temos equilíbrio, nós temos paz e nós temos simplicidade. Nós precisamos do pé no chão, precisamos da nossa bola e do nosso cachorro, ou da nossa boneca e da nossa saia de princesa e de bailarina. Precisamos de muito pouco. Nós precisamos um beijo quando nós caímos, nós precisamos passar um guspe para tirar a dor, nós precisamos de um abraço, precisamos muitas vezes de um incentivo e voltamos à nossa vida simples. E Jesus fala dessas crianças, da simplicidade das crianças, do espírito adulto que precisa ser criança, que precisa ser simples, que precisa ser equilibrado, que precisa ser pacificado, que não precisa de muita coisa, precisa de companhia, precisa de conversa, precisa de atenção. E esses indivíduos que se lançam nessas aventuras, que precisam ser fortes e instigantes, eles vão se atrelando uns aos outros. Um vai desconduzindo o outro vai viciando um, ambos vão se viciando numa certa circunstância, ambos buscam um terceiro, e eles vão criando uma rede que leva a todos, que cerca a todos, que aceita o erro um do outro, que permite. E quando nós vamos nos afastando desse equilíbrio, dessa paz, e vamos praticando essas nossas ações, e vamos nos associando ao erro, nos permitindo o erro, nós vamos cada vez mais cerceando o nosso livre-arbítrio, nós vamos ficando limitados. Nós vamos ficar cerceados das nossas próprias decisões. Nós vamos ver as nossas decisões nos conduzindo. Nós vamos ver as nossas teias nos embaraçando. Nós vamos vendo os distanciamentos se tornando definitivos. Nós vamos vendo as oportunidades se esvaindo. E o nosso horizonte vai ficando cada vez mais apertado. Nós vamos sentindo como se um peso caísse sobre nós. E não há mais como voltar. É uma longa caminhada, é um longo trajeto, e nós não podemos mais decidir. Precisamos continuar seguindo em frente, perdendo cada vez mais o nosso livre-arbítrio. Precisamos prestar atenção nisso, observar os outros para que o erro dos outros seja para nós a inspiração para o acerto e, cada vez mais,
compreendermos o espírito que somos e a caminhada que temos. É urgente que façamos uma revisão de conceitos e também de atitudes, despertando para não nos fascinarmos pela ilusão, nem nos atormentarmos com as coisas perecíveis sem necessidade, recuperando o nosso espírito e restaurando a nossa paz. Então tudo começa com essa revisão de conceitos e uma revisão de atitudes. Tudo começa com a necessidade de um despertamento. Tudo começa com a percepção da ilusão. Aqueles indivíduos atormentados que nós tanto observamos e que as mídias fazem tanto questão de nos mostrar como sendo vitoriosos, como sendo indivíduos capazes, precisamos vê-los como a ilusão que eles mesmos criam. Precisamos ver as ilusões que criamos para nós mesmos. Ilusão de perfectibilidade. Ilusão de assertividade. Ilusão de que sabemos tudo. Ilusão de que não precisamos dos outros. Ilusão a respeito de que o trabalho toma o nosso tempo. De que o trabalho não nos ajuda. De que o trabalho não nos impulsiona. De que não necessitamos da família. De que não necessitamos de Deus. De que não necessitamos do Evangelho. Tudo isso é ilusão. Nós necessitamos sim. Nós necessitamos viver as coisas materiais, porque essa é a imposição que nós temos para evoluir. Mas precisamos não nos iludirmos da necessidade que temos a respeito das coisas espirituais, aquelas que não perecem, aquelas que restituem para nós a simplicidade e a paz do espírito. Precisamos nos aproximarmos das verdades do Cristo. Precisamos buscar para nós esse novo andar, esse novo comportamento, essa nova sociedade. Precisamos criar para nós um primeiro espaço. Precisamos magnetizar aqueles que estão próximos. Precisamos atrair aqueles que estão se afastando. Precisamos fazer o nosso esforço e o nosso exemplo precisa ser assertivo, para que os indivíduos, quando se sintam em processo de desespero, que eles tenham onde olhar. Eles precisam ver em nós a nossa paz de espírito, a nossa harmonia e o nosso equilíbrio. E nesses tempos difíceis e conturbados, manter paz, harmonia e equilíbrio está cada vez mais difícil. Mas é um esforço necessário. Precisamos nos esforçar e precisamos nos robustecer. Porque em algum momento haverá problemas. E quando esses problemas surgirem, teremos que ser nós aqueles que irão restaurar, aqueles que irão recuperar e aqueles que irão inspirar. Não façamos pouco da nossa sublimação até agora. Ela é representativa e muitos dependem dela. Precisamos estar preparados, precisamos estar atentos, precisamos estar nos nossos postos de irmãos, de pais, de líderes, porque em algum momento seremos utilizados pelo alto para auxiliar. E o nosso olhar percrustador, o nosso olhar observador, sereno e silencioso, precisa nos acompanhar. Porque não tenhamos dúvida, em algum momento, esses indivíduos que são caros para nós, no meio do seu aturdimento, vão olhar nos nossos olhos e vão tentar buscar ali uma explicação, uma resposta, um socorro. Do meio da multidão, eles vão olhar onde nós estamos, como se fossem crianças no jardim de infância, procurando na plateia, no dia do teatro, aonde está sentado o pai, aonde está sentado a mãe. Essa comunicação espiritual vem pelos olhos. Eles vão olhar para nós, vão olhar nos nossos olhos, e eles vão encontrar paz, equilíbrio e harmonia. E eles vão dizer: o que eu fiz? Irmão, o que eu fiz? Mãe, o que eu fiz? Pai, o que eu fiz?
E eles vão querer voltar. E nós precisaremos estar ali para dizer: é por aqui. Esse é o caminho. Então nós estamos aqui recebendo lições dos Espíritos, recebendo lições das nossas religiões, recebendo lições das nossas posturas. Precisamos ter para nós que, se essas lições chegam para nós e fazem sentido, guardemos-as no nosso coração. Porque se nós não vamos utilizá-las, porque elas já fazem parte do nosso enlevo espiritual, elas são necessárias para aqueles que estão conosco. Elas são necessárias para aqueles que ainda não entenderam, ainda não compreenderam. E nós estamos aqui porque o alto nos colocou em doses homeopáticas dentro dessa sociedade material, em doses homeopáticas dentro desses grupos materialistas. E nós estamos ali dispensando a materialidade, mas estamos ali dando exemplo e servindo de farol. O alto brilha sobre nós e nós refletimos alguma coisa. Alguém, em algum momento, vai precisar dessa luz. De nada vale conquistar o mundo e perder-se na própria encarnação, pois as coisas espirituais e as coisas materiais prosseguem em litígio no foro íntimo dos seres, e cada qual deverá se responsabilizar pela escolha que fizer. Vivemos na matéria, mas somos espíritos. Há um apelo material e há uma necessidade espiritual. Há um litígio dentro de cada pessoa. Há uma zona onde nós somos chamados. A matéria nos chama. O plano espiritual nos requisita. Nós, no nosso foro íntimo, devemos escolher. Nós devemos observar essas duas facetas da nossa personalidade, a material e a espiritual. E precisamos fazer uma escolha. Não podemos ficar saltitantes de um lado para outro. Precisamos escolher. E uma vez escolhido, iremos fatalmente nos responsabilizar. Por estarmos todos vivendo no mesmo mundo de provas e expiações, nós já conhecemos os resultados das induções, atrativos, engodos e situações perigosas promovidas pelo mundo. E também já vimos o seu jogo com regras perversas, apontando para nós as coisas materiais. Não nos iludamos, mais uma vez. Existem induções, atrativos, iscas. Vemos os indivíduos sendo atraídos para armadilhas de lobos. E pensamos, como pode uma ovelha do Cristo ser presa numa armadilha de lobo? É porque essa ovelha usa pele de cordeiro. Se você cai numa armadilha de lobo, é porque a isca tem atração por você. Você se atrai pela isca. Você é lobo. Não se iluda. Cuidado. Nós conhecemos as regras perversas do mundo. Nós sabemos das suas situações perigosas. Nós já fomos alertados, nós temos consciência e intelectualidade suficiente para entender os avisos. Deveríamos então aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Cristo de vivermos os estágios espirituais com o Mestre, desde agora. Experimentando aquilo que Ele nos aponta como sendo o melhor caminho, como sendo a verdade e como sendo a vida. O melhor caminho, a melhor verdade e a melhor vida para espíritos que nunca morrem. Se nós já conhecemos aquilo que o mundo aponta, se nós percebemos as dificuldades que o mundo cria, se nós percebemos a atração das coisas materiais, se nós percebemos as iscas que são lançadas, se nós somos alertados disso tudo e percebemos esses desequilíbrios, façamos então a escolha pelas coisas espirituais.
Façamos então as escolhas pelas coisas do Mestre, pelas coisas do Espírito, pelas coisas do Cristo. Ele veio e disse quem ele era, ele veio e disse qual era o melhor, ele veio e disse qual era a verdade, e ele veio e mostrou para nós que existe uma vida espiritual. Basta que nós atendamos o seu convite. Joana de Ângeles, no ano de 1981, já colocava para nós todos esses aspectos. Precisamos compreender que espíritos dessa grandeza e dessa ordem são capazes de olhar o futuro e perceber as movimentações que os seus irmãos menores vão preferir e vão desejar. Avançamos muito, progredimos muito, mas ainda encontramos nas lições que a mentora traz uma atualidade surpreendente e incrível, do qual nós já fomos alertados no passado, alertados durante o processo e somos alertados e cujas manifestações de preocupação da realidade espiritual nos alcançam agora. Precisamos ter esses aspectos como verdadeiros e precisamos nos preparar para os tempos difíceis que com certeza irão nos alcançar e irão alcançar aqueles que tanto amamos. Não sabemos o dia de amanhã, mas precisamos trabalhar para o melhor dia de amanhã desde agora. Não sabemos o que iremos encontrar no futuro, mas precisamos realizar o futuro dentro de nós através das boas ações, nos alimentando daquilo que realmente interessa para espíritos que nunca morrem. Precisamos perceber todos esses avisos, precisamos observar para nós a atualidade das lições e precisamos compreender e precisamos nos esforçar para que nós não sejamos iscas ou não sejamos atraídos por iscas que não são as iscas do bem. Elevemos o nosso espírito, busquemos a Deus, nosso Pai, miremos o Cristo, nosso exemplo, e solicitemos o auxílio dos bons espíritos para o nosso dia, para as nossas vidas. Todos nós temos as potencialidades de entrarmos em contato com a realidade espiritual, visto que de lá viemos. Trazemos em nós todos os implementos para podermos acessá-las, para podermos compreendê-la, para podermos nos comunicar com o bem, para podermos nos comunicar com os espíritos amigos que nos visitam de longe e que se preocupam conosco. Façamos a opção correta. Entendamos as coisas do mundo e nos sirvamos delas para elevar o nosso espírito e auxiliar aqueles que nos são caros. Que o bem esteja conosco. Que a luz do Cristo nos alcance, que os seus trabalhadores encontrem em nós a ressonância necessária para que eles possam trabalhar nas nossas situações diárias, para os nossos entendimentos, os nossos aprendizados, que eles possam nos inspirar nas nossas decisões e que eles possam estar junto nas nossas caminhadas evolutivas. Que estejamos cercados pelo bem, que chamemos o bem para ser o nosso parceiro do dia a dia, para sermos as nossas inspirações, para que o bem nos acompanhe e ele seja por nós inspirado e promovido. Que o Mestre Jesus não permita que nós o abandonemos, que as suas luzes caminhem junto conosco e que ele seja a luz do nosso horizonte. Que assim seja.